Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, vou trabalhar com vocês aqui o estudo das soluções. E aí, dentro desse estudo das soluções, eu tenho diluição e mistura. Tudo bem? Bora lá, vamos ver os conceitos iniciais. Então, vamos relembrar um pouquinho, pessoal, o que vem a ser o cálculo de concentração, o estudo das soluções. Então, as duas concentrações importantíssimas e básicas que a gente tem nesse estudo vai ser a concentração comum, expressa como massa sobre volume, essa massa expressa em gramas e o volume em litros, então a unidade que a gente vê aí é grama por litro, e a concentração em quantidade de matéria, expressa em mol por litro, tá? É a mesma coisa da física. Trabalhar o quê? Com velocidade. Se eu vejo um carro passando na rua, eu tenho a condição de calcular a velocidade desse carro em metros por segundo ou em quilômetros por hora. O aspecto, a velocidade desse carro, visualmente, é a mesma. Eu só estou mudando a unidade. Tudo bem? O fenômeno é o mesmo. A mesma coisa aqui. Eu tenho uma solução, eu posso trabalhar com essa solução em mol por litro, que no caso a quantidade de matéria, ou grama por litro. Beleza? Quem me ajuda a fazer essa conversão é justamente a massa molar, tá? Então a massa molar, que vai ser melhor trabalhada num exercício em outro vídeo com vocês, é o quê? É justamente a ponte entre a quantidade de soluto em gramas e a quantidade de soluto em número de mol, em mol, tudo bem? Então eu converto massa em número de mol, beleza? Ela é expressa, a massa molar é expressa em grama por mol. Perfeito? Tranquilo. Então, bora lá. Trabalhar com outros conceitos aqui. Então, eu vou contrapor para vocês o conceito de diluição e de mistura. Importante atentar para o quê? Diluição é adição ou retirada de solvente. A gente, quando fala em diluição, pensa muito em adição de solvente. Mas se por um acaso eu promover um processo de evaporação, ou seja, saída desse solvente, eu posso perfeitamente variar a concentração, tá? Mas o nome geral é diluição. Então vejam, essas bolinhas azuis que eu estou trabalhando aqui com vocês é quantidade de soluto. A quantidade de soluto, 5 bolinhas que a gente tem aqui, não muda. Até o final eu tenho 5 bolinhas. Ela permanece constante. O que varia é a quantidade de solvente. Então, se eu vario a quantidade de solvente, que a gente pode pensar como a água, eu vou variar também a quantidade, a concentração dessa solução, tá? Então, nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, eu tinha uma solução mais concentrada e ao final eu tenho uma solução menos concentrada. Perfeito? Tranquilo? Trabalhado isso com vocês? Agora vamos lá para as misturas, tá? Então, no caso de misturas, o que eu vou ter? Eu vou ter adição de uma solução em outra. Eu tenho o quê? Duas soluções com concentrações diferentes, certo? E tendo ou não solutos diferentes. O importante é que eu vou juntar essas duas soluções e, ao final, nesse frasco 3, eu tenho uma concentração diferente das soluções iniciais. Então, normalmente a gente chama solução 1, solução 2, solução final. Essa vai ter concentração diferente das parciais, tendo solutos iguais ou diferentes. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, bora lá falar de cada uma delas, tá? Então, trabalhar um pouquinho de diluição. Eu coloquei uma imagenzinha aqui para falar da adição de solvente. Eu estou colocando água, eu vou diluir a concentração. Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. Diluição. Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui, utilizando as fórmulas,
para chegar à fórmula final das diluições, tá? Então, a demonstração matemática. Inicialmente, a gente tem o quê? Concentração inicial da minha solução como sendo massa inicial dividido pelo volume inicial, tá? Eu fiz um suco, segui a receita certinha, coloquei uma determinada quantidade daquele pó do suco que será diluído em um determinado volume final da minha solução, tá? No meio do caminho, um amigo meu falou que vem até a minha casa, só que ele vai vir com mais 2 amigos. E eu não tenho mais o saquinho do suco para adicionar mais pozinho. O que eu faço? Adiciono mais água. Não é muito legal, mas a gente coloca para ter uma quantidade maior de suco, tá? Então vejam, eu estou acrescentando solvente. Eu não vou variar o meu soluto, que é expresso em gramas nesse caso. Então, eu vou ter o quê? Uma concentração final diferente, um volume final diferente. Porém, gente, a quantidade do pozinho do suco, a massa que eu adicionei é a mesma. Tudo bem? Então, a chave para fazer essa demonstração é manter a massa igual. Passando aí, ó, como eu estou trabalhando com massas iguais, eu vou isolar a massa. Traz o volume para cá, ó. Multiplica volume vezes concentração. Então ficou, ó, massa inicial como sendo a concentração inicial vezes o volume inicial. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Massa final como sendo concentração final, ó. Multipliquei aqui, ó. Concentração final vezes o volume final. Fábio, para que você fez isso? Só para eu poder igualar as massas, ó. Massas iguais. Então eu vou trazer para cá, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Eu mantive as massas constantes. Perfeito? E é a partir daí que a gente vai trabalhar com essas fórmulas. Seja na concentração comum, expressa em gramas por litro, seja a concentração em quantidade de matéria, antiga molaridade, em mol por litro. Tudo bem? Então fica CIVI, CFVF, de inicial e final. MIVI igual a MFVF, inicial e final. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bora lá. Agora eu quero falar com vocês sobre mistura. Falamos sobre diluição. O importante aqui, se eu estou adicionando, se eu estou misturando, eu estou misturando, juntando, vou usar o gerúndio aí, solvente e soluto. Eu estou misturando os dois em concentrações diferentes. Beleza? Tranquilo? Então bora lá fazer esse cálculo. Ó, vejam aqui é uma mistura. Se eu tenho um suco, um milkshake, eu misturei várias coisas. Tudo bem? Então, bora lá. Demonstração matemática aqui. Olhando para cá, gente, inicialmente, concentração da solução 1, do frasco 1. Massa 1 sobre volume 1. Agora aqui, concentração do frasco 2. Eu tenho uma determinada massa 2 e um volume 2. Lembrando que o volume final é a soma dos dois volumes. A massa de soluto final é a massa da solução 1 com a massa da solução 2. Então, lembra? Eu estou juntando tanto soluto quanto solvente. Então, como que eu calculo a concentração final? Então, ó, eu vou usar essa formulinha. Massa final vai ser concentração final vezes volume final. Tudo bem? Ó aqui, isolando de novo, tá? Ó, massa 1 da solução 1 é concentração 1 vezes o volume da solução 1. A mesma coisa aqui, massa 2 é volume 2 vezes a concentração 2. Então aqui nada mais é do que a tradução de massa final expressa como CF vezes VF. É igual a massa 1 mais massa 2. C1V1, C2V2.
Caso seja necessário, caso seja passado no enunciado do seu exercício o volume 1 e o volume 2, é importante a gente trabalhar com isso aqui, ó. Eu posso transformar o VF em V1 mais V2, é a soma dos dois. Tudo bem, gente? Então, a fórmula que eu trabalho em misturas vai ser CFVF, então, concentração final vezes volume final, é concentração do frasco 1 vezes volume 1, concentração da solução 2 vezes volume 2. Perfeito? Esse é o cálculo para concentrações das misturas, tá? Beleza? Ele pode passar os dados da solução final e pedir informação de algumas das soluções constituintes, seja ela 1 ou 2. Perfeito, pessoal? Beleza? Tá aqui, ó. Eu posso trabalhar em termos de concentração comum, como eu posso trabalhar em termos de concentração em quantidade de matéria. Lembrando que deem uma olhada na unidade. Concentração comum, sempre em grama por litro. Concentração em quantidade de matéria, sempre em mol por litro. Perfeito, gente? A gente usa F para final, 1 para solução 1, 2 para solução 2. Perfeito? Sempre lembrar, volume da solução final é a soma do volume das duas soluções. E aqui eu paro um pouquinho para colocar uma informação importante. Seja em diluição, seja em mistura, esses volumes que a gente trabalha é o volume da solução, não é o volume do solvente apenas. Por quê? Imagina a minha proveta. Eu coloquei lá uma quantidade de solvente e depois uma quantidade de soluto. Dependendo da quantidade de soluto que eu adicionar, esse volume pode subir um pouquinho. Então eu tenho que considerar o volume final. Normalmente, os exercícios mais legais deixam a gente trabalhar com o volume final como sendo o volume do líquido adicionado, do solvente. Mas, lembre uma coisa, o examinador, o enunciado, no caso, é o meu mestre mandou. Se ele falou para você que o volume final da solução é igual ao volume do solvente, aí beleza. Eu trabalho como volume final igual ao volume do solvente, ou volume da solução igual ao volume do solvente. Mas se ele, por um acaso, trabalhar com o volume tanto do soluto como do solvente, vocês têm que adicionar esses volumes, trabalhar com a soma dos dois. Perfeito? Beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, fica aí. Se tem alguma dúvida, por gentileza, se inscreve no meu canal, vou deixar aqui para vocês, curte, dá um like, se liga na química, se inscreve no meu canal, é só ir lá e ver Fabião da Química. Eu vou trabalhar com vocês vários assuntos e principalmente experimentos. Lá vocês vão poder observar alguns experimentos legais que nem sempre dá para fazer em casa, mas eu gravei para vocês. Tudo bem? Entra lá, dá um like e tendo dúvidas sobre esse assunto que eu trabalhei com vocês, diluição e mistura, por favor, escreve, coloca uma pergunta. Fabião, eu fiquei em dúvida sobre o cálculo da mistura, pode me ajudar? E outra coisa, o próximo vídeo que eu vou trabalhar com vocês é sobre exercícios tanto de diluições quanto de misturas. Eu espero vocês lá no meu canal. Tudo bem? Posso contar com vocês lá? Beleza? E tamo junto, viu, gente? Se liga na química. Um grande abraço e bons estudos. Falou, pessoal!